Bom, hoje eu resolvi gravar eu fazendo a massa da pizza que a gente vende no delivery. Eu vou fazer 5 massas pra ficar mais fácil também. Por enquanto eu uso essa balancinha simples, eu comprei na Shopee, paguei R$ 15, se eu não me engano. E aí as medidas que eu uso são todas em gramas, tá? Depois eu vou tentar deixar ou nos comentários ou na descrição a quantidade certinha escrita lá. Aí aqui primeiro vão 5 gramas de fermento, eu uso uma tigelona. O fermento que eu uso é esse fermento aqui. Eu compro grandão assim porque a gente faz bastante, mas ele tem de sachêzinho também. Caso vá fazer uma quantidade menor, pode ser o sachê. Aí vão 45 gramas de açúcar. E água, a gente usa 575 gramas de água. Eu vou pôr mais ou menos a metade dessa água. Aí eu vou pegar uma colher. Eu dou só uma misturadinha. E deixo aqui um pouquinho. Esse tempo que eu vou deixar aqui, o fermento vai derreter e o açúcar também. Aí eu vou pausar um pouquinho enquanto age, já que eu volto aqui. O fermento já dissolveu bem. Não precisa fazer esse processo. Eu faço porque eu prefiro que ele derreta bem, mas você pode ficar mexendo com uma colher também. Eu prefiro deixar um pouquinho, que é o tempo do fermento derreter todinho. A farinha, a gente usa 1.075 gramas de farinha, ou 1,75 kg. Eu dividi em metadinho em cada pote. Aí aqui nessa água eu vou colocar a metade da farinha. Eu vou mexer aqui um pouquinho também. Vai virar uma massinha. Aí depois eu vou deixar descansar também uns 15 minutinhos essa massinha. Eu gosto de fazer assim porque a gente percebeu que quando a gente vai fazendo assim por essas etapas, por esses processos, fica uma massa melhor assim de trabalhar, fica mais crocantinha. Ó, fica uma massinha assim. Parece que não deu certo, mas já que vai dar certo. Eu vou deixar aqui um pouquinho também e é já que eu volto. Bom, a massa já descansou um pouquinho. Como a gente já tem a pizzaria, delivery, eu uso essa farinha específica pra pizza. Eu compro as coisas numa distribuidora que tem aqui em Pouso Alegre, na Sem Limites. E eu gosto muito dessa farinha. Mas no começo, quando a gente ainda vendia bem pouco, a gente usava farinha de trigo comum. Mas essa farinha também é muito boa. Agora aqui, eu venho colocando o restinho da água. 45 gramas de óleo, ou de margarina, ou de banha. Eu gosto de usar a banha, porque eu acho que a massa também fica bem gostosa com a banha. E a gente tem bastante elogio da massa. Muita gente fala que a massa é muito boa, muito saborosa, crocantinha. E aqui eu vou colocar o restinho da farinha. O sal eu deixo pra colocar daqui a pouquinho. Eu vou mexer aqui primeiro, vou incorporar bem a massa e daqui a pouco eu coloco o sal e eu já volto pra mostrar o ponto certo. Eu já dei uma boa incorporada na massa, ela já tá começando a ficar quase no ponto. Agora eu coloco sal. Coloco 15 gramas de sal, dá mais ou menos uma colher de sopa. Agora eu vou mexer mais um pouquinho, vou sovar mais um pouquinho e volto aqui pra mostrar. É mais ou menos uns 5 minutos sovando a massa. Prontinho. Eu fiz todo o processo na bacia mesmo. Pelo formato dela, pra mim é mais fácil de ir sovando. Ela já ficou num ponto bom. A gente aperta a massa à volta. Agora eu vou fazer uma bolinha e eu vou deixar ela descansando aqui uns 15 minutinhos. Depois desses 15 minutinhos dela descansando aqui, 15, 30 minutos, eu vou dividir ela em porções e já explico o próximo passo pra vocês. Eu voltei aqui. Eu adiantei um pouquinho o processo, que hoje eu entro no trabalho 1 hora. Já tá quase na hora de eu ir, tô um pouquinho atrasada. Mas aí o que eu fiz? Eu não deixei a massa muito tempo descansando, então ela ainda tá um pouquinho áspera. Mas se você conseguir deixar descansando 30 minutinhos, ela vai ficar bem lisinha. Aí depois eu peguei aquele mação, eu dividi em 5 bolinhas de 350 gramas. Sobra um pedacinho de massa e eu ponho um pouquinho em cada bolinha. Aí eu deixei uma aqui que eu cortei pra vocês verem. Aí eu venho, dou uma sovadinha nessa massa, coisa rápida, só pra fazer a bolinha. Faço a bolinha, aí como que eu divido? Eu peguei 5 potinhos, tem gente que põe direto no potinho. Passa óleo e põe ela pra crescer no potinho. Tem gente que põe direto no saquinho e põe tipo numa assadeira e deixa ela crescendo assim. Eu me adaptei melhor assim, pondo dentro do saquinho e pondo no potinho. E eu ponho, deixo um pouquinho de saquinho sobrando no final. Coloco nos potinhos. Vou fazer isso com todas.
Lembrando que eu tirei a minha aliança pra fazer aqui pra vocês. Geralmente eu não tiro. A gente se preocupa muito com essa questão de higiene, só que a minha aliança é bem difícil de tirar. Só que como eu ia postar um vídeo, pra evitar questionamentos, eu resolvi tirar agora. E eu queria falar também a questão da luva. A luva não é obrigatório usar, não é nem recomendado usar pra esse tipo de coisa, porque pode acontecer contaminação cruzada. É só pesquisar sobre isso que vocês vão entender. Aí eu ponho tanto nos potinhos, eu vou deixar ela crescendo na geladeira. Como eu vou usar essa massa só à noite, lembrando que eu fiz só uma parte da massa aqui, né? Eu fiz 5 pra ficar mais fácil, até pra mostrar pra vocês. E uma receita mais fácil também, se vocês quiserem usar em casa. Eu vou deixar ela crescer na geladeira. Então até a noite ela já vai estar na altura do potinho e ela já vai estar uma massa bem lisinha pra gente trabalhar. Aí eu vou tentar mostrar depois à noite, eu não sei se hoje vai dar tempo, eu não sei como que vai ser o movimento. Como que eu faço pra abrir, como que eu faço pra montar. Tentar mostrar o forno que a gente usa o forno paulistano. É um forno muito bom também, a pizza fica pronta bem rápida. E por hoje é isso. Aí em outro momento eu volto aqui pra mostrar pra vocês o próximo passo, tá bom? Mas em resumo, se for, né, alguém que queira fazer agora, é só deixar crescer. Eu gosto de deixar na geladeira, que aí é uma massa fica com a fermentação mais lenta. Mas se deixar fora, a hora que ela tiver do tamanho do potinho, já pode usar. Aí é só vir abrir com o rolo. A gente faz movimento sempre horizontal e vertical. Vai jogando um pouquinho de farinha ou de fubá, o que você achar melhor. E se você for usar forno convencional de casa, pode pré-assar a massa. Como a gente usa o forno paulistano, se for um dia de muito movimento, a gente já deixa algumas massas pré-assadas. Ou a gente já leva pro forno ela assim mesmo, monta e ela já assa o recheio junto com a pizza. Mas depois eu vou mostrar como que a gente faz nas duas opções. Quando a gente precisa pré-assar e quando a gente leva a pizza inteira pro